crítica. Agora são 7h10. E uma lei e um desastre para a economia do Amazonas. O presidente Michel Temer retirou a exclusividade do Amazonas de conceder incentivos fiscais, o que afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Com essa nova lei, qualquer outro estado do país pode também oferecer benefícios e redução de impostos. E é claro que, por conta da distância, da logística, o Amazonas deve ser prejudicado com essa decisão. E se por aqui a crise já tinha afetado a produção industrial e o comércio, agora a preocupação vai aumentar. As consequências podem levar a números drásticos de desemprego, queda de postos de trabalho e até aumentar a violência urbana. A preocupação é real. E veja também. O Conselho Estadual de Direitos Humanos instaura inquérito para apurar possível doutrinação de alunos a favor de um político em um colégio militar na capital. Governador Davi Almeida aponta crescimento de 17% na arrecadação do estado. E ainda, meninas do Iranduba tentam destaque fora dos gramados. Agora o treino é dentro da quadra para chegar à final da Copa do Brasil de futsal feminino. Agora, no Crítica na TV. Um vídeo feito em uma escola pública militar aqui de Manaus retomou a discussão sobre doutrinação dentro de instituições de ensino. Nele, os alunos fazem um convite ao deputado federal Jair Bolsonaro e o chamam de Salvador da Nação. O Conselho Estadual de Direitos Humanos instaurou um inquérito para apurar o caso. A conduta é considerada ilegal, pois fere a legislação eleitoral e o Estatuto da Criança e do Adolescente. No vídeo que circula nas redes sociais, alunos do 3º ano da Escola Pública e Militar Valdoc Lira convidam o deputado federal Jair Bolsonaro para a festa de formatura do colégio. Diante dos policiais, os estudantes repetem: "Convidamos Bolsonaro, salvação dessa nação! Convidamos Bolsonaro, salvação dessa nação!" O episódio causou polêmica. O caso chegou ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, que já instaurou inquérito para apurar as responsabilidades. Segundo o órgão, essa conduta é vedada pela legislação eleitoral e fere a Lei de Improbidade Administrativa e o Estatuto da Criança e do Adolescente, por doutrinar menores usando palavras de ordem. Veja bem, estão doutrinando crianças e adolescentes, endeusando uma pessoa, um candidato a presidente da República. É perigoso, é uma doutrinação nazifascista. Hitler fez isso quando assumiu o poder na Alemanha. Ele doutrinava as crianças e adolescentes desde o começo, dizendo que ele era o grande salvador da Alemanha. Ele queria destruir os judeus, ia fazer isso, aquilo outro. Em uma rede social, um dos alunos diz que foi obrigado a participar do ato. "Não temos mais direito de definir nossa posição política", escreveu. Já esta outra aluna defende: "Nosso convite deve-se à sua ética e compromisso com a educação e com a família." Na página oficial de Jair Bolsonaro, o vídeo dos alunos já tem mais de 350 mil visualizações. O deputado já atendeu o convite dos estudantes. Um convite simplesmente irrecusável. Para o Conselho de Direitos Humanos, o episódio vai contra o programa Escola Sem Partido, lançado por Flávio Bolsonaro, filho do próprio deputado. Eles não querem que, por exemplo, a esquerda doutrine politicamente. Agora, para eles podem? Não pode para ninguém. Nesta quarta-feira, a discussão foi levada ao plenário da Assembleia Legislativa. Vamos representar o Ministério Público, vamos representar a Secretaria de Educação e queremos deixar claro que nós precisamos defender a educação laica, a educação democrática, a educação cidadã, jamais a instrumentalização dos alunos para qualquer tipo de uso ilegal, qualquer tipo de doutrinação ilegal, fascista, como aconteceu nessa escola. A escola não é para esse tipo de atividade. Alguém ali tem que ser responsabilizado pelo que eles estão tentando induzir os nossos jovens a uma prática que é condenável por todos nós. Eu não aceito aquilo, o governador precisa tomar providência como governador, isso não pode ficar assim. Um projeto de lei que propõe o programa Escola Sem Partido também já tramita na casa. A proposta ainda deve ser avaliada pela Comissão de Educação. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que, ao tomar conhecimento do vídeo, o Comando Geral da instituição determinou a apuração do caso.
Quanto ao posicionamento da Secretaria Estadual de Educação, entramos em contato, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. E nós também queremos saber a sua opinião sobre toda essa situação mostrada no vídeo dos alunos do Colégio Militar. Para isso, participe da enquete que está disponível no nosso Twitter, o Twitter da TV A Crítica. E daqui a pouco, a gente mostra o resultado pela extensão de conteúdo do aplicativo A Crítica Play. É já já. Agora a gente muda de assunto. Mais de 500 mil de eleitores deixou de votar no primeiro turno dessas eleições suplementares. A abstenção chegou a mais de 24%. Um número considerado normal pelo TRE. Uma das justificativas para o tribunal são as dúvidas em relação à biometria. Teve gente que só na hora de votar percebeu alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Entre as dúvidas mais comuns dos eleitores estão: tenho o título de eleitor, mas não fiz o cadastro biométrico. Posso votar no segundo turno? Quem responde é o coordenador de logística do Tribunal Regional Eleitoral. 10 municípios que fizeram a revisão obrigatória, que é Manaus e mais os 9 municípios aqui da região metropolitana, o eleitor não tem como votar, porque o título dele está cancelado desde meados de 2016. Então, só vai poder reativar quando retornar o cadastro, agora em setembro. Outra dúvida: fiz o cadastro biométrico, mas perdi meu título. Posso votar? Sim, nesse caso, o título não é obrigatório para votar, e sim um documento oficial que identifica o eleitor. Ele precisa se dirigir ao local de votação correto, levando o documento oficial com foto. E se eu não souber minha zona nem sessão eleitoral? Ele pode usar o aplicativo de celular onde votar ou consultar na página do TRE ou página do TSE e descobrir qual é o número da sua sessão. O aplicativo de celular está disponível para sistemas Android ou iOS. Quem preferir pode acessar o site tre-am.jus.br. O segundo turno das eleições suplementares vai ser no dia 27 de agosto. Agora a gente dá uma olhadinha no trânsito, vamos ao vivo conferir como é que está o fluxo de carros nessa noite. A gente está vendo imagens do nosso Motolink, seguindo ali na Constantino Neri, quase chegando na Torquato Tapajós, Constantino Neri, sentido bairro. Então a gente vê que o fluxo de carros está bem intenso nesse momento. A gente vê uma pequena retenção ali na frente. É sempre perigoso, né? Nesse momento a gente tem que ter atenção redobrada, fluxo de carros intenso, logo chegando ali no cruzamento que vai pegar a Torquato Tapajós. Agora são 7h17, então essa é a situação do trânsito na Constantino chegando na Torquato nesse momento. Daqui a pouquinho a gente tem outras imagens do trânsito para você. E a seguir, a gente vai para um rápido intervalo e volta com a declaração do governador interino, Davi Almeida, sobre a luta para manter a exclusividade de isenção fiscal para o Amazonas. A lei sancionada por Michel Temer permite que outros estados do país também tenham vantagens para a atração de indústrias. Isso prejudica diretamente a Zona Franca aqui de Manaus. Agora são 7h18 e a gente volta em instantes.
O A Crítica na TV está de volta. Estamos ao vivo sobrevoando a Avenida Lourenço da Silva Braga. Você está vendo aí imagens ao vivo do nosso drone. À direita, sentido Educandos. À esquerda, sentido Manaus Moderna. A gente está acompanhando também a Praça Senador Jefferson Pérez, que está iluminada do seu lado direito do vídeo. E a gente vê trânsito muito bom. Agora à noite, o trânsito por ali é sempre bom, né? No centro da cidade, a gente não vê grandes retenções por agora. São 7h23 e você acompanhando nossas imagens exclusivas. E o governador Davi Almeida convocou hoje a imprensa para mostrar em números a atual situação fiscal e financeira do Amazonas. Ele respondeu a críticas do prefeito sobre as contas do estado e afirmou que o Amazonas conseguiu aumentar a arrecadação combatendo a sonegação. De acordo com dados repassados pelo governo, a arrecadação do estado cresceu mais de 17% nos últimos 3 meses em relação ao mesmo período do ano passado. O governo interino atribuiu esse saldo positivo ao aumento nas fiscalizações. Nós reforçamos a fiscalização e, através da fiscalização, nós combatemos a sonegação e você aumenta a arrecadação sem aumentar impostos. Davi Almeida também disse que até o fim do mês deve retirar o peso de impostos que já foram sancionados pela Assembleia Legislativa do Estado, como o aumento de 2% sobre o ICMS em produtos considerados supérfluos pelo governo na época, como, por exemplo, o combustível. Outro resultado apresentado pelo governo foi que, pela primeira vez no ano, a folha de pagamento passou para menos de 46% do orçamento mensal, um índice considerado aceitável. Isso, segundo o governo, vai permitir que o Estado esteja legalmente livre para dar novos reajustes de salários. O governador garantiu ainda que, com o aumento na receita e o bom momento fiscal, já é possível reservar o dinheiro para pagar a segunda parcela do 13º dos funcionários. Mas ele adiantou que não deve convocar imediatamente os aprovados em concursos públicos que aguardam nomeação porque está impedido pela lei eleitoral. Após o período eleitoral, olhando ali o impacto da lei de responsabilidade fiscal, nós saímos, pela primeira vez em 27 meses, nós saímos do limite prudencial. Aí sim, nós vamos conversar, nós vamos fazer o chamado. Eu estou impedido pela legislação eleitoral em função das condutas vedadas. E olha, uma notícia pegou o Amazonas de surpresa hoje. O presidente Michel Temer sancionou uma lei que retira a exclusividade de incentivos fiscais para empresas. A decisão preocupa a indústria local, que sofre com redução de postos de trabalho por conta da crise econômica. A lei retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefícios fiscais para empresas que queiram se instalar no polo industrial. Agora, qualquer estado do país vai poder atrair indústrias oferecendo redução em impostos. Por conta da distância, o Amazonas deve ser prejudicado com essa decisão. Uma vez que esse é o nosso direito de sermos uma região onde os incentivos fiscais são um benefício diferenciado, essa diferença está sendo desrespeitada por essa medida. Parece que a preocupação é só dos investidores, só das entidades de classe, como se o nosso investimento superasse a necessidade que o Estado tem de prezar pela saúde, pela educação, pela segurança, pelos empregos da nossa sociedade. Então, é isso que nos entristece. E a indústria já não estava bem das pernas. O distrito, que chegou a oferecer mais de 130 mil postos de trabalho, hoje tem pouco mais de 70 mil vagas. Tudo por conta da crise, que afetou a produção, principalmente de eletrodomésticos e duas rodas. E a decisão do presidente Temer deve afetar ainda mais o número de postos de trabalho. Nós sabemos que as questões logísticas tiram em muito da nossa competitividade. Os incentivos oferecidos por outros estados, dependendo do produto, dependendo do segmento, podem sim trazer alguma vantagem para o investidor. Isso o tempo vai mostrar. Já a Associação do Comércio recebeu a decisão com tristeza e muita preocupação. O comércio tem uma lei que ele pode praticar um preço diferenciado dos produtos fabricados aqui no PIN, porém nunca foi implementada. Mais do que nunca, isso aí é necessário, se torna necessário, para que o comércio poder realmente usufruir desse mecanismo legal e poder gozar desse incentivo e, logicamente, atrair o consumidor. O governo
governador interino Davi Almeida diz que o estado vai lutar para manter a constitucionalidade da isenção fiscal. Essa guerra fiscal ela é muito frágil do ponto de vista jurídico, porque somente a Zona Franca de Manaus ela tem a excepcionalidade da isenção tributária constitucionalmente. Nós vamos buscar o melhor caminho, o melhor mecanismo e até o Supremo Tribunal Federal nós iremos, se assim for necessário, para resguardar os direitos da Zona Franca de Manaus. E olha, em nota, a Superintendência da Zona Franca de Manaus diz que vê com preocupação a aprovação da lei e que a retirada da exclusividade de incentivos é prejudicial para a competitividade da Zona Franca de Manaus. Já no Senado Federal, a senadora do Amazonas, Vanessa Graziotin, emitiu uma nota dizendo que a sanção da lei não é interessante para a Zona Franca, já que um artigo dentro da lei pode causar prejuízos para o Estado, pois permite que outros estados da mesma região concedam os mesmos incentivos, possibilitando a continuidade da guerra fiscal e que vai apresentar um projeto de lei para tentar conseguir derrubar esse artigo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois tem o treino das meninas do futebol de salão de Iranduba. Elas querem chegar à final da Copa do Brasil. E que tal fazer uma feira num shopping? Essa é uma alternativa que está sendo muito bem aceita. O consumidor aprovou a comodidade e principalmente a economia. A gente mostra daqui a pouco para você como é que funciona. São 7h29. Eu volto já já.
A Crítica na TV está de volta. A gente vendo imagens agora, ao vivo, da Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Ali a gente está com a imagem congelada nesse momento, mas a gente consegue ver a cidade iluminada, um pouquinho aí do trânsito, que não existe esse horário, né? Agora são 7h34, o trânsito no centro da cidade é muito tranquilo. A gente consegue acompanhar um pouquinho aí da movimentação agora à noite, pela 7 de setembro. Logo ali na frente, a gente vê a ponte, né, que dá acesso aos bairros ali da Zona Sul. Então, trânsito bom, imagens exclusivas da TV A Crítica para você. E depois do sucesso das meninas do futebol de campo, agora é a vez da equipe feminina de futebol de salão de Iranduba buscar o destaque nacional. Amanhã, elas jogam aqui em Manaus a primeira partida contra um time do Ceará para tentar chegar à final da Copa do Brasil. A expectativa é garantir o lugar passo a passo. Na habilidade, elas vão avançando e já estão na semifinal da Copa do Brasil de futsal feminino. Chegaram com moral após golear o Alta Floresta de Rondônia. O desafio da vez é o Unifor do Ceará, considerado um dos times mais difíceis da competição. O Unifor é uma das grandes equipes, eu acho que é o grande favorito para a conquista do título, mas dentro do que nós estávamos no nosso planejamento, nós conseguimos chegar e vamos brigar para essa vaga na final. Por isso, vencer em casa no primeiro jogo é essencial para o Iranduba. As jogadoras também treinaram bastante cobranças de pênaltis. O jogo seria no sábado, mas por causa das eleições foi adiado para amanhã às 8h15 da noite. O local da partida também mudou. Agora vai ser no ginásio René Monteiro, aqui na Avenida Constantino Neri. Os ingressos custam R$20 e vão estar disponíveis na bilheteria somente na quinta-feira. O jogo de volta vai ser em Fortaleza no dia 20. Só o fato de estar entre as 4 melhores equipes da competição deixa as meninas orgulhosas. Mas é claro, elas querem mais. E a gente vai estar na expectativa por mais uma vitória das meninas do Iranduba. Sucesso, boa sorte. E olha só, preço bom, variedade, produtos fresquinhos sempre foram os grandes atrativos de quem procura as feiras para fazer compras de frutas e verduras. Agora, para facilitar e dar ainda mais comodidade para o consumidor, essas banquinhas de vendas estão invadindo também os shoppings da cidade, o que acaba sendo atrativo para todo mundo. E para ter uma ideia, essas feiras devem gerar mais de 18 milhões de reais em lucros para os produtores rurais. Com isso, é claro, comerciantes e clientes ficam satisfeitos. A Feira da Banana existe há mais de 20 anos. Ao todo, são 101 permissionários que vendem vários tipos de produtos e acabam beneficiando indiretamente outras 600 pessoas. Aqui, funciona assim. Eles compram, né, e trazem para a feira. Chegando aqui na feira, tem um pessoal que descarrega tudo dentro do controle e é repassado tudo ao consumidor. Os preços são mais em conta que em muitos lugares, como supermercados, por exemplo. Mas os produtos poderiam ser ainda mais baratos, não fosse o problema da logística. Para quem é do sul e sudeste do país, o impacto é ainda maior. Em relação aos preços, eu achei bem mais alto do que aqui, do que lá em Joinville, bem mais caro. Até o caqui, né? Foi um negócio que chamou atenção. Lá a gente paga 99 centavos o quilo, aqui eu via R$15. A explicação para essa diferença de preço é simples. Os produtos que chegam vêm muitas vezes dessas regiões. E as feiras estão ganhando cada vez mais espaços, seja nas ruas ou nos estacionamentos. Isso mesmo, os shoppings de Manaus agora reservam um espaço do estacionamento deles para oferecer aos consumidores alimentos fresquinhos, direto do produtor. Nós trabalhamos, nós trazemos direto da horta, entendeu? Do sítio para as feiras. Aí junta a comodidade e o preço, que acaba sendo atrativo para todo mundo. Eu achei maravilhoso. Estou gostando. Até agora, estou gostando muito mesmo. E a população está aderindo. Até o ano passado, quando funcionavam apenas 5 feiras pela cidade, elas geraram mais de 9 milhões de reais. Já no primeiro semestre desse ano, foram quase 7 milhões e meio de reais. E nessa perspectiva, as feiras itinerantes devem movimentar até o fim do ano cerca de 18 milhões de reais. Nós já estamos num shopping da Zona Norte, agora na Ponta Negra, e nós vamos para algum outro lá na Zona Leste.
né? E aí são 800 produtores diretamente beneficiados. O faturamento semanal, é importante salientar que é em torno de 250 mil a 300 mil que estão gerando essas feiras dentro dos shoppings. Isso aí volta para o município, né? O produtor investe na sua produção, então acaba fechando um ciclo econômico muito importante para a produção rural. E ganha todo mundo, né? E olha, falando sobre feiras, por lá a gente sempre encontra produtos diferentes e até exóticos. Você, por exemplo, já pensou em comer um molho de pimenta feito com açaí? Curioso, né? Então continua com a gente na nossa extensão no aplicativo A Crítica Play, que a Júlia Magalhães mostra mais curiosidades dessa feira. É já já. E olha, para quem gosta das festas populares dessa época, já começou o Festival Folclórico do Amazonas. Pela primeira vez, o evento é realizado no Anfiteatro da Ponta Negra. Mais de 80 atrações devem se apresentar até o dia 16 deste mês. As bandeirinhas enfeitam a festa. Os passos bem ensaiados. E o sorriso no rosto conta, hein? Cirandas, quadrilhas, aqui tem de tudo um pouco. Cada grupo treinou cerca de 8 meses. A ideia de impressionar os espectadores deu certo. Essa é a primeira vez que a dona Auxiliadora, de 76 anos, acompanha a festa. Será que ela gostou? Eu adorei isso aí. Eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez. Cada apresentação dura cerca de meia hora. Os grupos precisam passar para o público a magia do tema escolhido. A Pimentinha na Roça, a quadrilha do Colônia Antônio Aleixo, escolheu o folclore, um ritmo de várias paixões. Falando em paixão, mesmo se apresentando há 6 anos, a emoção desta dançarina é a mesma. E finalmente eu consegui conquistar um destaque tão desejado, que era um sonho para mim, eu realizei esse ano. Então, é uma coisa sem explicação, não tem como explicar. É muito bom. Quem não gosta, tenta, que você vai gostar. Aqui na quadrilha, eu boto todos os meus males para fora. O festival reúne 88 atrações, são apresentações dos grupos folclóricos da cidade de Manaus. E tem também as cirandas de Manacapuru. Aqui, vários fatores são levados em consideração: originalidade, pontualidade, desenvoltura, coreografia. Agora, será que tem gente para ficar de olho em tudo isso? Tem sim, senhor! Um grupo de jurados analisa cada detalhe. E os olhinhos deles atentos, porque a ideia desse ano é aprimorar as categorias bronze e prata. Esse ano tem uma inovação que após a apresentação vai haver como se fosse uma avaliação, uma reunião de avaliação com os 88 membros das danças, com o corpo de jurados, que nós 5, né? Nós vamos passar o feedback daquilo que pode ser melhorado, das nossas propostas, das nossas sugestões, para que ano que vem eles façam um espetáculo melhor e com maior qualidade, né? Falando em festival folclórico, tem comida típica? Tem sim, senhor. As 30 barraquinhas de quitutes agradam e muito. Aqui os pratos variam entre 5 e 15 reais. Difícil é resistir às tentações. Milho cozido, a bolo, essas coisas, tudo pertence à festa junina. Aí faz parte da festa, né? Quem sai ganhando são os comerciantes, que aproveitam para ganhar uma rendinha extra. Mas o que não pode faltar? As comidas típicas, como milho, batata frita. Nós temos carne de sol, sanduíche de pernil, sanduíche de carne de sol. E tem também, todas as barracas aqui estão com comidas típicas preparadas para receber o público de Manaus. Pela primeira vez, o evento, que antes era realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, agora passou a ser na Ponta Negra. Para os grupos de dança, a meta é manter a cultura popular e o regionalismo das quadrilhas e cirandas. São muitas coisas para contar e mostrar para todos um pouco do nosso trabalho que fazemos. Resgate cultural que passa de geração a geração. A Mirella já aprende desde cedo. É a época que eu mais gosto, é festa junina, inclusive já dancei em quadrilha, só parei de dançar pra casa dela que ela nasceu, então eu quero mostrar pra ela o que eu gosto também, uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer.
E já sabe, se quiser aproveitar até dia 16 lá no Anfiteatro da Ponta Negra. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e te convido agora a continuar conectado com a gente pela internet, no aplicativo A Crítica Play. Uma excelente noite para você e até já!